Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar, agradecer a Ele que estamos aqui como igreja reunidos. Hoje é o dia da ceia do Senhor, primeiro sábado do mês de fevereiro. Então nós somos gratos a Ele por mais este momento, esse culto que estamos iniciando. Que possamos, Senhor, que Ele nos abençoe, que nós louvamos Ele com o coração, o estudo da palavra dele, do correr da ceia, que possa vir mais pessoas para junto de nós, irmão Paulo, no caso que vocês sejam chegados na viagem, esperando que ele chegue a tempo. Vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora, e não somente por essas, por todas as oportunidades que Tu nos dá nas nossas vidas, de nós vivermos. Nós estamos aqui ainda neste mundo, na terra, e as oportunidades que Tu nos dá cada dia, o fogo de vida, a sabedoria para nós pregarmos, para nós vivermos na Tua presença, sendo guiado pelo Teu Santo Espírito. Pai Santo, agradecendo pela família que o Senhor nos dá, e pedimos em favor dela, a família dos nossos filhos, a família dos nossos irmãos sanguíneos, nossos irmãos em Cristo, as igrejas que estão espalhadas sobre a face da terra, pregando a Tua palavra. Pedimos em favor daqueles que estão viajando, aqueles que não vieram, aqueles que estão aqui, que estão afastados da reunião dos cultos, pedindo que Tu ajude eles que possam voltar. Em nome de Cristo que pedimos, em nome de Deus, agradecemos por perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos começar a cantar o hino 402. Vamos, irmã. Depois eles vão então. Vou cantar o 155 então, um pouquinho. Só que casa não ocupa lá, para dar toda a defesa. 155, o grande amigo. Oh,
Fá maior. Só toca para maior? Só tem que mudar. Toca para maior. 59. Vou tocar em Fá. Dá o Mi maior ali. Não vamos mudar. Deixa eu fazer assim no final, que aí eu mudo a música. Vamos tocar. Nós vamos tocar em Mi maior, naquele 96 então. Porque senão. Vamos tocar aqui. É difícil aqui, né? Então, 59. Chega
Amém. Primeiro, agradecer a Deus. Antes de cantar, pedir a Deus, em nome da igreja, né? Sucesso, irmão Paulo, vinha cá para casa em tempo para nós e chegaram até bem antes do tempo que eu esperava. Acho que a gente quer desculpa pelo atraso, né? Estava no casamento da sobrinha dele lá, eu sabia que não. Já estava desculpado, mas chegou em tempo. Então, irmãos, vamos, abrem as vossas Bíblias, que eu marquei aí, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu tinha pensado em mudar o hino, porque eu tenho que mudar o tom aqui do teclado. Por isso que é um pouquinho o hino, porque então vamos tocar em Mi maior mesmo, que é em Fá. Aí eu transporto no teclado o som do Mi maior, do Fá, para o Mi maior, para facilitar para ela, para dar o Mi maior do violão. Porque o Mi maior do violão é o Mi maior do teclado. Mas se o hino aqui está em Fá, aí já está acostumado com o Mi maior, então eu tenho que fazer o Fá que virar Mi maior. Eu achei mais bonito esse cantar aí, parece que atrapalha a voz minha, até na gravação. Mas estão cantando aí, ajuda mais do que eu, não sei. Então, no versículo 23, vamos ver. Não, capítulo 1 capítulo 11. Está escrito quando eu cheguei aqui, já fui. Então vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque, 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, irmãos, dizendo aqui como celebrar a ceia do Senhor. Então, este versículo aqui, os versículos, destaca a importância da ceia do Senhor para a igreja. A igreja de Cristo, ela deve celebrar, comemorar o dia do Senhor, que é a ceia do Senhor. Seria como uma forma de lembrar, ou de lembrança, do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. O ato da ceia.
que Ele fez por nós, quando Ele morreu na cruz, foi crucificado. E esta celebração, Ele é fazer até a sua volta, é para nós cristãos, ir celebrando, comemorando este ato até quando Ele vier em glória nos buscar. Amém? Então quer dizer que os cultos continuam, devem continuar, e o ato da ceia também, não deve deixar de celebrar a ceia. Agora, como podemos observar a ceia do Senhor? Nós devemos observar com atenção, examinando bem. Ela é um memorial, quer dizer, um comemorativo, comemora. E esse comemorativo, esse memorial, foi mandado pelo próprio Senhor Jesus, para que todos os membros da igreja participem dessa comunhão. Ele fala, bebei dele todos. É todos membros da igreja. Não é para ficar sem participar da ceia. Participar dos cultos, claro. Participar da ceia do Senhor. E também relembrando o ato da ceia, principalmente, faz nós relembrar a morte de Jesus Cristo na cruz. Para nós cristãos lembrar de que mais? Louvar o seu nome, louvar, cantar cânticos espirituais, salmodiando, como diz lá em Efésios 5:19, 20 e 21, eu vou ler. Efésios 5:19, falando entre vós em salmos e hinos, salmos e hinos. O hinos fala de Jesus. Cânticos espirituais, fala aqui, cânticos espirituais, não é cântico carnais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cantando, salmodiando, ou tocando harpa, ou tocando violão, ou tocando teclado, ou acordeão com instrumento. E também no versículo 20 fala, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre que nós vamos agradecer, em nome do Senhor Jesus, tudo que Jesus fez para nós, quando nós vamos falar com Deus, quando nós vamos orar a Deus, e fazer pedido, em nome do Senhor Jesus. E o versículo 21 aí fala outra coisa também, para nós, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, nós irmãos devemos sujeitar uns aos outros, costumes, não sujeitar pecado, tem que ajudar quando está errando, mas sujeita. Todos nós é cheio de defeito, todos nós temos falhas, um tem de um jeito, um tem do outro. Então é para nós sujeitar-nos uns aos outros, no temor do Senhor, por respeito ao Senhor, por ser todos irmãos. Agora, qual a importância da ceia do Senhor para a igreja? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela ensina que a ceia do Senhor é um ato memorial de extrema importância para nós cristãos, para a igreja, pois demonstra como fomos salvos. Percebendo, não é você pegar um olhar assim tudo, é com pensamento, não fica o pensamento desviado em outras coisas. Como nós somos salvos? O pão representa o corpo de Cristo, que é partido por vós. Então, por isso que parte o pão, para nós participarmos. Representa o corpo de Cristo. E o suco da uva, fruto da vide, representa, é vermelho, representa o sangue de Cristo que é derramado
na cruz, derramado, verteu sangue para pagar os nossos pecados. E também o que mais? E a libertação do castigo vindouro, o sangue de Cristo, a morte dele na cruz, pela morte dele, a morte de Cristo na cruz, não só para aqueles que aceitaram, os que vão aceitar ainda. Então, a libertação do castigo vindouro, a morte de Cristo na cruz, tem esse significado importante para nós, que quem aceita está livre do julgamento final, do dia vindo. Nós somos julgados aqui. Se morrer sem Cristo, não tem mais solução. Quando aceita Ele nos nossos corações, nos seus corações e vidas, não é só dentro, é a vida. Esses estão libertos do castigo vindouro. Está liberto para sempre. Por isso nós temos acesso a Deus Pai por meio do sacrifício de Cristo. O sacrifício dele na cruz, senão nós não teria esse acesso. Nós não teria esse privilégio, essa oportunidade. Quem aceita Jesus, eles têm tudo. Não que nem merecemos, porque o que ele fez, então nós temos o privilégio. O Espírito Santo habitando em nós, para nós falarmos com eles a hora que nós quisermos. Com Deus não precisa ter agendamento, ou agendar uma hora para falar com o Senhor. É qualquer momento, você está andando, você está trabalhando, ou está dirigindo, fala com Deus, pensamento. Deus conhece os nossos corações, tem antes de nós falarmos. E também a esperança que temos da vida eterna. E o nosso corpo glorificado que um dia vamos ter. Na sua segunda vinda, para buscar os seus remidos no sangue de Cristo Jesus, que foi tudo remido por Ele, vem buscar. Pois celebremos a ceia até que Jesus volte. Vamos. A igreja, nós não vamos estar aqui, com certeza. Talvez Ele não volta. Creio que demora um pouco, mas pode voltar a qualquer hora. Ele vir nos buscar. Ele vir buscar, mas não a igreja continua. Então essa é a importância da ceia do Senhor para a sua igreja. Agora nós vemos que no 24 ele fala, e tendo dado graças, ele partiu e disse, tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazeis isto. Quando Jesus fez há 2000 anos, 2000 e poucos anos, que Jesus falou isso, que o calendário mostrou o Novo Testamento contado. O Novo Testamento em 2024. Estamos em 2024, que Jesus disse isso, fazer isso. Todas as vezes que beber de memória de mim. Então ele diz, como celebrar a ceia do Senhor corretamente? Eu falei tudo, ele deu graça, ele partiu. Mas como celebrar corretamente? Tem muita gente que celebra a ceia não corretamente, de qualquer jeito. Quando tem pecado, precisa confessar, deve confessar. Então Paulo, aqui ele está instruindo a igreja quando celebrar a ceia, como o próprio Senhor ensinou. É Ele que ensinou a ceia, não é nós que inventamos. E a maneira que Ele ensinou. Paulo também diz que esse ensinamento não era dele próprio. Você fala que ele recebeu do Senhor, Paulo diz. Ele recebeu do Senhor e transmitiu para a igreja. Ele escreveu como a igreja deveria fazer. Então nós seguimos o que Paulo nos deixou escrito. Paulo também recorda quando ele fala que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. É na noite que ele foi traído. Por isso que devemos estar com nossas vidas
consagradas, santificadas, com o nosso pecado confessado, para comer a ceia do Senhor em memória dele. Paulo diz assim, examine, é para examinar que ele diz. Examinar quem? A vida dos outros? As nossas vidas, as nossas consciências, examinar as consciências e a si mesmo, e coma desse pão. Vejam bem o ensino de Jesus em Mateus 26, capítulo 26, 28. E quando comia, Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei. Jesus ao vivo com eles: isto é o meu corpo. E disseram. E tomando o cálice, Jesus mesmo fazendo isso, e tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Note bem, ele deu graças, agradeceu por aquilo. Ele não precisava, ele é Deus, ele não tinha pecado, mas para nos ensinar, para ensinar os discípulos passaram para a frente, e chegou até aqui. Olha isso nosso. Quando ele tomou o cálice, deu graça, deu-lhe, dizendo: agora bebei dele todos. 28, ele falou assim: porque isso é o meu sangue. Quer dizer que não era literalmente, estou fazendo sangue que ele ia derramar. Imagina só, o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, outro nome, ou da Nova Aliança, outra diz, um novo pacto, a outra diz versão, um novo convênio, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Então, o mais notável disso aqui, a interpretação que o próprio Senhor dá. Vejam só, primeiro ele agradeceu, e depois ele partiu, ele agradeceu, e depois ele deu aos discípulos. Ele disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. A intenção da ceia, que nós servimos, e as outras igrejas, que eu já participei firmemente de 3 igrejas. Essa aqui é a igreja memorial em Bauru, e a igreja lá, que teve a igreja bíblica, da Bíblia, era o pastor Regi. Mesmo sistema. A intenção da ceia é simbolizar a morte dele na cruz. Lá no pastor Regi sábado não tinha culto, só quando era o dia da ceia, não havia promessa. E também diz: fazer isso em memória de mim. Então nós devemos fazer isso em memória dele, não em memória do nosso. Nós não devemos fazer nada em memória de morto algum, que a maioria faz. Comemoração de dia do morto que morreu. Sabe por que de Jesus não? Porque Jesus está vivo. Nós não comemoramos a morte do nosso saudoso irmão Félix, dos outros irmãos, de nossas famílias, dos nossos pais. Nós não vamos lá queimar vela, lá, tudo isso. Não está lá. Não está lá. Então, agora ele fala: fazer isso em memória de mim, porque ele está lá no céu no corpo, ele ressuscitou. Só ele é o único. Nós não devemos comemorar o dia de santo, para São Pedro, São João, São Paulo, Santo Antônio, não tem. Nós não vamos comemorar. Os corpos deles estão aguardando a cura, para a ressurreição. Jamais devemos esquecer o que ele fez por nós na cruz. Jamais. Em amor ao dar a sua vida em resgate de mundo. Semelhantemente, no versículo 25, ele diz: também depois de cear, tomou o cálice dizendo, cear é comer, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes o cálice, em memória de mim, ele diz.
Jesus ministrar a última Páscoa a seus apóstolos, determina-lhe que façam isso em memória dele. Ele já deixou determinado. Querendo estabelecer com isso que o seu sacrifício de Jesus na cruz seja sempre lembrado pela igreja. Eu falo igreja dos cristãos, por eles e por todos nós, para eles lembrar todos nós. A ceia é para a igreja, ninguém vai pegar a ceia aqui e levar na casa para levar um irmão lá que está doente, pode estar na cama. A não ser que a igreja vá lá celebrar o culto da ceia. Mas não pega um irmão que é o pastor, amanhã sai levando a ceia. Não, ele fala, é como Jesus disse, é beber dele todos, como a igreja que está falando. Quando os irmãos ceamos, participando da ceia, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados, uma aliança com Cristo, aliançado, que mais? Com Cristo. E as nossas vidas estão misturadas ou reunidos com os outros irmãos em comunhão. Nós estamos aliados com Cristo e também por causa de Cristo, por ser tudo filho de Deus, somos todos irmãos em Cristo, e nós devemos estar reunidos em comunhão, em amor, nada de raiz de amargura, porque é pecado, ele não aprova isso. Então, uma comunhão mútua, uns com os outros, em Cristo. É isso que a igreja que ele mandou fazer. Os irmãos, não basta sermos honestos, temos que parecermos honestos. Não basta eu sou honesto, basta, não só isso, não basta eu falar eu sou honesto. Nós falamos isso, temos que parecer para os outros que nós somos honestos. Não adianta eu pensar, falar que eu sou honesto, mas não parece que é honesto. Você tem que mostrar, parecer para os outros a nossa honestidade, a nossa salvação, a nossa crença, a nossa fé, o nosso testemunho. Deve falar mais alto que a nossa boca. Está bem? E o que foi prometido muito antes da fundação do mundo, o nosso Deus, foi reafirmado pelo derramamento de sangue. Se Jesus não derrama o sangue, nada teria prazer e válido, tudo o que fazia, todas as religiões, todo o sacrifício, todos os trabalhos, todas as pregações, se não tiver a cruz de Cristo, o sangue de Cristo derramado da cruz, ao que vale. É isso que vale a nossa crença e a nossa fé. Se não crer nisso, está perdido completamente. Se não crer que está lavado no sangue de Cristo, se não crer que Jesus veio aqui neste mundo para morrer numa cruz para pagar nossos pecados, e aquele que aceitar ele tem a vida eterna, se não crer que existe céu, tu fala, existe céu, mas não existe inferno. Outros creram, o que crê, morreu, vira cinza. Foi assim o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios. Nós seríamos, Paulo disse assim, nós seríamos o mais miserável de todos os homens, que deixamos de seguir ele. E isso é tudo uma farsa, tudo mentira. Então, ele já corrigiu ele, os discípulos todos, os profetas todos. Mas Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele fala que isso é a verdade. Então, os irmãos,
pelo o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse satisfez a exigência do Pai em tudo, para que o mundo fosse salvo por ele. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento. Então nós sabemos que fez no meu sangue, ele diz: fazei isso em memória de mim. Beberdes todos fazendo isso em memória dele, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes, fala, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, o propósito desse texto aqui é de proclamar não somente o sacrifício expiatório de Cristo, que foi necessário para a nossa salvação, é indispensável isso, mas além disso, a causa atual da nossa salvação, a causa, o que causou a nossa salvação, por crer na morte dele na cruz, a nossa salvação é eterna. Por quê? Por causa de nós crermos o que nós fazemos? Não, é tudo dele. E que Cristo é o nosso capitão, vencedor da morte. Ele venceu pela morte dele na cruz. E lá na cruz ele derrotou Satanás. Ele pode falar, ele derrotou Satanás. Nós não derrotamos Satanás. Nós não pisamos em Satanás. Satanás está solto, ele está condenado. Ele está condenado, mas está trabalhando. Nós, pelo poder da oração, nós estamos bem afinados com Deus. Nós oramos a Deus, temos o Espírito Santo habitando. Então, ele é derrotado por isso. Ele pode nos derrubar, ele pode nos cirandar, pode nos fazer o que for. Se Deus deixar permitir, ele vai. Ele só não toca na nossa vida. Ele não tira a vida de ninguém. Satanás não tem poder de matar ninguém. Tá? Tudo a nossa vida física, alma, tudo em Deus. Só como Deus permite, Deus deixar. Ele fez um estrago na vida de Jó, mas só que ele não tocou na vida de Jó, na alma de Jó, não matou Jó. Então ele venceu pela morte dele na cruz e derrotou Satanás pela sua morte e ressurreição corpórea da tumba. Se Jesus fica na tumba, não derrotava Satanás. Também nesta ligação existe entre a pregação do Evangelho e a celebração da ceia do Senhor. Tudo junto. A ceia prega de modo visível. Você vê? E não somente através de meios verbais. Note bem que a celebração da ceia exprime nossa firme esperança, nossa fé até quando venha o retorno de Cristo na segunda vinda, para buscar os seus, que atenderam o seu chamado, seu convite, quando ele fez o Evangelho de João, né? Nós vamos ler aqui, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Indignamente, que vem a ser? A pessoa, indignamente, quer dizer, tomar a ceia descuidadamente, ou desprovido de reverência, de respeito, que age de modo desrespeitoso. Ele não tem cuidado de participar da ceia, toma de qualquer jeito. Vida depravada, não pensando, refletindo. Porque ninguém de nós merecemos nada.
Tudo pela misericórdia dele. Nesse indignamente aqui, a pessoa participar da ceia descuidado. Sabe que a pessoa descuida, não respeita o ato, age no modo de você começa a desprezar. Quantos não estão desprezando a ceia do Senhor? Quantos cristãos não estão fazendo indignamente, estão descuidados, não estão a vida descuidadamente, desprezando a ceia do Senhor, por qualquer motivo. Não está participando dos cultos, muito menos da ceia. Irreverentemente, como se fosse uma refeição comum. Não é. E outros querem tomar ceia porque acho que tem falta. Acha a ceia, o dia da ceia, o mais importante. Não preocupa com nada. A ceia paga pecados. Não. A ceia não santifica ninguém. Nós que devemos ser santos para participar da ceia. Então, pode preparar, meu Paulo, irmão Manel, que você estava até esquecendo. O meio termina, vai passar. Pode ir preparando. Então, irmão, culpado do corpo do sangue de Cristo. Tudo nós temos culpa, porque ele morreu por nós. Agora, isso é um simbolismo que significa corpo do sangue de Cristo. Está correndo, a pessoa que toma de qualquer jeito, está correndo perigo do julgamento. Por isso que temos que julgar nós mesmos, que pode ser julgado nesta vida. Então, por isso que ele disse. Então, 28, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Eu parei, preguei isso aqui há uns 7 anos. Foi sábado 1 do 4 do 17. 17 para 24, quantos anos dá? 7 anos. Estou marcado aqui. Então, os irmãos, se alguém tem alguma coisa que falar sobre o pecado, uma falta, esteja à vontade, e a gente não obriga ninguém, isso é espontâneo. E nada de confissão, tudo que for obrigado, Deus não recebe. Deus quer as coisas por amor. Nós somos uma igreja por amor. Tudo que nós fizemos por amor. Amém? Eu peço perdão por